Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso mesmo. Hoje, vamos embarcar numa jornada Preparem-se fascinante. para desvendar os mistérios. Pela mente de Jesus explorando o livro O Mestre da Vida do renomado psiquiatra E autor? Augusto George Crowley. É isso aí. Crowley nos convida a questionar o que realmente significavam os milagres de Jesus. A decifrar sabedoria por trás A de... decifrar a sabedoria por trás dos seus ensinamentos e entender como ele lidava com as pressões E e desafios. desafios da sua época. E para que mais pessoas embarquem nessa jornada conosco. Não deixem de... Não deixem de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar este episódio com seus amigos. Afinal, quanto mais o canal cresce, mais conhecimento podemos compartilhar. E claro, deixem sugestões de livros nos comentários, adoramos saber o que vocês estão lendo. Perfeito? É isso aí. Agora vamos mergulhar de cabeça no primeiro ponto que Cury aborda a natureza dos milagres de Jesus. Ele usa um exemplo intrigante, o da ressurreição de Lázaro, para nos fazer repensar o que realmente é um milagre. Sim, a ressurreição de Lázaro é um dos eventos mais emblemáticos da vida de Jesus. E Cury, com sua expertise em psiquiatria, nos leva a questionar se o verdadeiro milagre foi a cura física ou a cura da alma. Lázaro já estava morto há 4 dias, e sabemos que após 15 minutos de parada cardíaca sem ressuscitação, o cérebro humano sofre danos irreversíveis. Ou seja, a memória de Lázaro de sua identidade, tudo que o constituía como pessoa estaria completamente perdido. Mas se pensarmos bem, essa perda de identidade é algo que muitos de nós experimentamos em vida, não é? É verdade. Ansiedade, depressão, traumas, todos esses sofrimentos nos afastam de quem realmente somos. Exatamente. É. E é aí que Cury destaca a genialidade de Jesus para ele. O milagre mais importante era a cura interior, a remoção das pedras que nos aprisionam, o medo, a insegurança, o desespero. É como se Jesus estivesse dizendo, antes de qualquer intervenção divina, precisamos remover os obstáculos que impedem a luz de entrar em nossas vidas. Faz sentido, né? Totalmente. Cury argumenta que a cura interior é a base para uma vida plena e significativa. Interessante como ele conecta esse conceito aos ensinamentos de Jesus, que constantemente desafiavam as normas sociais da época. Falando em desafiar normas, Cury coloca Jesus em seu contexto histórico e social, mostrando como seus ensinamentos incomodavam a elite religiosa da época, os fariseus que priorizavam as aparências e a rigidez das leis. Enquanto isso, Jesus pregava a compaixão, o perdão e o amor ao próximo, valores que iam totalmente contra o sistema. E é importante lembrar que essa mensagem era revolucionária, não apenas para a época, mas continua a ser até hoje. Mesmo com o surgimento de diversas filosofias e ideologias humanistas, os ensinamentos de Jesus sobre compaixão e solidariedade ainda se destacam. Ninguém elevou esses valores a um patamar tão alto quanto ele. É verdade. Cury nos mostra que a mensagem de Jesus transcende o tempo, continua a nos inspirar na busca por um mundo mais justo e compassivo. Mas é claro que essa mensagem revolucionária não foi bem recebida por todos, o que nos leva a um momento mais tenso da história de Jesus, sua prisão e julgamento. Exatamente. Cury analisa esses eventos com a lente de um psiquiatra, desvendando a dinâmica psicológica dos personagens envolvidos. Imagine a cena: Jesus cercado por soldados prestes a ser preso. Judas, seu discípulo, trai com um beijo Pedro. Em um ato impensado, corta a orelha de um dos soldados e é de tirar o fôlego. Que situação tensa. E como Jesus reage a tudo isso? Cury destaca sua postura serena, seu controle emocional impecável em meio ao caos. Ele até se coloca entre Pedro e os soldados, acalmando os ânimos e impedindo um confronto maior. É impressionante como ele se mantém calmo em uma situação tão extrema. É mesmo. Cury ressalta que Jesus, mesmo diante de tamanha pressão, não descarrega sua angústia em ninguém. Ele nos dá um exemplo de como gerenciar nossas emoções, especialmente em situações de extremo estresse. Mas o que realmente me fascina é a análise de Cury sobre o silêncio estratégico de Jesus durante os julgamentos. Assim, ele passa pelas mãos de Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, enfrentando acusações, sarcasmo e tortura psicológica, mas ao invés de se defender, ele se mantém em silêncio. Por que será que ele escolheu essa estratégia? Cury, com sua expertise em psiquiatria, nos dá uma resposta fascinante. Ele diz que Jesus, ao se calar, estava protegendo sua energia mental e evitando conflitos desnecessários. Ele sabia que qualquer resposta seria distorcida e usada contra ele. Então, para Cury, o silêncio de Jesus não era sinal de fraqueza, mas sim de inteligência emocional. Isso. Ele estava conscientemente escolhendo suas batalhas, se recusando a se desgastar com o que não o edificava. Exatamente. E essa é uma lição tão importante para nós hoje em dia, né? Vivemos em um mundo cheio de informações, de opiniões, de debates, e muitas vezes nos sentimos pressionados a reagir a tudo. Mas Jesus nos ensina que o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, um ato de resistência, uma forma de preservar nossa paz interior. Que inseto poderoso. E pensar que tudo isso acontecesse enquanto Jesus estava sendo torturado física e psicologicamente. Mas Cury vai além da análise do comportamento de Jesus e nos convida a refletir sobre a natureza do verdadeiro poder que ele exemplifica, comparando a postura de Jesus com a dos líderes da época, como Pilatos e os membros do Sinédrio.
Sim. Enquanto Pilatos e o Sinédrio buscavam poder através da força do controle e da imposição, Jesus demonstrava um tipo de poder completamente diferente, um poder que vinha de dentro da sua convicção, do seu amor incondicional, da sua capacidade de perdoar. É como se Jesus estivesse mostrando que o verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo em um mundo que valoriza tanto o poder externo, o status, a competição. Jesus nos convida a buscar a força interior, a que vem da compaixão, da humildade e da capacidade de amar. Que lição inspiradora. Sem dúvida. E para aprofundarmos ainda mais essa análise fascinante de Augusto Cury sobre a inteligência de Jesus, vamos fazer uma pausa para respirar e voltar em breve para a parte 2 da nossa imersão em O Mestre da Vida. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo em O Mestre da Vida. É isso aí. Na primeira parte, Exploramos. exploramos a perspectiva de Augusto Cury sobre os milagres de Jesus, questionando se o verdadeiro milagre era a cura física ou a cura da alma. E vimos também como Jesus desafiava as normas sociais da época, pregando valores como compaixão, perdão e amor ao próximo, Que incomodavam a elite religiosa, que incomodavam a elite religiosa. mas continuam a inspirar. Eles continuam a inspirar a busca por um mundo mais justo até hoje. Sem dúvida. E falando em desafiar normas, Cury analisa um momento crucial da história de Jesus. Sua declaração de identidade diante do Sinédrio lembram que durante o julgamento Jesus se manteve em silêncio estratégico, evitando entrar em disputas fúteis. Sim, lembro. Mas diante do sumo sacerdote, Caifás, Jesus quebra o silêncio e faz uma declaração que muda tudo. Exatamente. Caifás, buscando encurralar Jesus, o pressiona a revelar se ele é o Messias, o Filho de Deus. É nesse momento que Jesus, com a firmeza de um líder nato, afirma sua identidade divina. É o momento de tirar o fôlego. Jesus declara que a partir daquele momento o veriam sentado à direita do Todo-Poderoso. Que coragem. E Cury, com sua expertise em psiquiatria, analisa essa declaração sob a ótica da inteligência emocional. Jesus, mesmo diante da ameaça de morte, não se deixa intimidar e declara quem ele realmente é, mostrando um autoconhecimento inabalável. É como se ele estivesse dizendo: eu sei quem eu sou e não vou negar minha verdade mesmo diante da adversidade. Essa postura de Jesus para Cury é um exemplo de como lidar com situações desafiadoras. Ele nos ensina a não negarmos quem somos, a termos coragem de defender nossas convicções, mesmo quando o mundo parece se voltar contra nós. E essa declaração de identidade nos leva a outro ponto fascinante que Cury aborda, a análise da natureza divina de Jesus. Ele nos convida a refletir sobre a grandeza de Deus, que em sua infinita sabedoria escolheu se fazer presente na humanidade através de Jesus. É realmente um mistério que desafia a nossa compreensão, né? Como Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, pode se manifestar em um ser humano. Como conciliar essas duas naturezas, a divina e a humana. Cury nos leva a uma viagem pela história de Jesus, desde seu nascimento até sua vida adulta. Ele destaca que Jesus, o Filho de Deus, escolheu se submeter às limitações humanas, experimentando as dores, as alegrias, as tentações que todos nós enfrentamos para Cury. Essa experiência humana de Jesus é fundamental para a nossa fé. Agora entenda onde você quer chegar. Se Jesus fosse apenas um ser divino distante da nossa realidade, seria difícil nos conectarmos com ele. Mas ao se fazer homem e sentir na pele as nossas dores e fragilidades, ele se torna um elo entre a divindade e a humanidade. Exatamente. E essa proximidade nos permite ter um relacionamento mais íntimo com Deus, baseado na empatia e na compreensão. Jesus se torna um modelo a ser seguido, alguém que nos compreende, porque viveu as mesmas experiências que nós. E falando em modelo a ser seguido, Cury destaca a capacidade de Jesus de amar incondicionalmente, de perdoar aqueles que o feriam mesmo seus inimigos. Ele nos convida a refletir sobre o significado do verdadeiro amor, aquele que não impõe condições, que acolhe o outro em sua imperfeição. Sim. E Cury vai além mostrando como essa capacidade de amar e perdoar se manifestava em suas palavras, em sua postura diante do mundo. Um exemplo disso é sua interação com os marginalizados da época, como leprosos, prostitutas, cobradores de impostos. Jesus não julgava, mas os acolhia com amor e compaixão, oferecendo-lhes dignidade e esperança. É como se ele estivesse mostrando que o amor verdadeiro não faz distinção de pessoas, que todos merecem ser amados e respeitados, independentemente de suas condições ou escolhas. Mas sejamos sinceros, amar incondicionalmente com Jesus é um desafio enorme para nós seres humanos imperfeitos. Com certeza. Estamos tão acostumados a amar com expectativas, a colocar condições para o nosso afeto. Mas Jesus nos convida a romper com esses padrões e amar sem reservas, assim como Deus nos ama. É um convite a ligar a transformação interior a um novo olhar para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. E por falar em transformação, Cury destaca que Jesus não se limitava a consolar as pessoas, mas as desafiava a uma mudança profunda de valores e atitudes. Isso mesmo. Jesus não oferecia soluções fáceis, mas nos convidava a trilhar um caminho de autoconhecimento, de busca pela verdade, de transformação interior. Ele nos mostrava que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais ou nos prazeres efêmeros, mas sim em viver de acordo com a vontade de Deus, em amar
e servir ao próximo. É um caminho que exige esforço, disciplina e perseverança, mas que nos leva à verdadeira liberdade, ao rompermos com os padrões egoístas, com os vícios, com as amarras que nos prendem ao passado, nos tornamos capazes de amar de forma plena, de viver com o propósito de construir um mundo melhor. E para aqueles que se sentiam perdidos sem rumo, Jesus oferecia um mapa, os seus ensinamentos. Ele nos ensinou a orar, a perdoar, amar os inimigos, a buscar a justiça, a viver com simplicidade e a ter fé em Deus. Os seus ensinamentos são um guia para uma vida plena e significativa. Que incrível! Cree nos mostra que a mensagem de Jesus não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas um convite a uma vida de constante aprendizado de busca pela verdade de transformação interior. E essa jornada nos leva a um ponto fundamental que Cree nos explora o significado da morte de Jesus para a humanidade. Sim, a morte de Jesus na cruz é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. E Cree nos convida a refletir sobre o significado desse sacrifício. Ele nos mostra que Jesus, por amor à humanidade, se entregou à morte para nos libertar do pecado e nos abrir o caminho para a vida eterna. É um mistério que nos desafia a compreender o amor de Deus em sua plenitude, como Deus pode amar tanto a humanidade a ponto de entregar seu próprio filho à morte. É algo que vai além da nossa compreensão humana. Cree nos convida a contemplar a cruz não como um símbolo de derrota, mas como a maior demonstração de amor da história. A morte de Jesus não é o fim, mas o início de uma nova vida, de um novo relacionamento com Deus, baseado na graça e no perdão. É uma mensagem de esperança que nos conforta diante da fragilidade da vida, que nos dá força para enfrentar os desafios, que nos impulsiona a viver com amor e compaixão. E para continuarmos explorando esse tema tão profundo e inspirador, vamos fazer uma pausa para respirar e voltar em breve para a parte final da nossa imersão em O Mestre da Vida. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho em O Mestre da Vida, de Augusto Cury. Uau, quanta coisa a gente já viu, hein? É verdade? Os milagres de Jesus, os ensinamentos, a inteligência emocional, a natureza divina, humana, O perdão, a compaixão, é muita coisa. Sim. E agora, nessa reta final, vamos mergulhar na análise de Cury sobre como os ensinamentos de Jesus podem nos guiar na busca por uma vida mais significativa. Boa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como Cury destaca a importância de não sermos apenas admiradores de Jesus, mas de nos tornarmos seus discípulos. Isso. Colocando os ensinamentos em prática no dia a dia. Verdade. Admirar Jesus é fácil. Difícil é seguir. E um dos ensinamentos mais desafiadores que Cury explora com profundidade é a arte do perdão. Jesus nos ensina a perdoar nossos inimigos, aqueles que nos ferem, Nos magoam. nos decepcionam. Mas como colocar isso em prática? Como? Quando a ferida ainda está aberta, como a gente faz? É um desafio e tanto, né? Perdoar quem nos fez mal exige uma força interior imensa, né? Uma capacidade de desapego. De compaixão que a gente nem sempre tem. Mas Cury nos mostra que o perdão é libertador, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. É verdade? Quando a gente se agarra à mágoa, a um ressentimento. A gente fica preso. A gente fica preso no passado, né? Carregando um peso que nos impede de seguir em frente. Exato. O perdão quebra essas correntes, né? Liberta. Liberta a gente para viver o presente com mais leveza, com paz interior. Sem dúvida. E Cury destaca que Jesus nos ensina a perdoar não apenas com palavras, mas com atitudes. É preciso ter a disposição de recomeçar, de reconstruir pontes e oferecer uma nova chance. E isso exige? Humildade, né? Reconhecer nossos erros, pedir perdão, oferecer perdão. É um processo que cura as feridas do passado e abre caminho para um futuro mais leve. Verdade. E essa prática do perdão é essencial para a construção de relações saudáveis, de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Concordo. Se Jesus, que foi traído, humilhado, condenado à morte, nos ensinou a perdoar, né? Quem somos nós para guardar rancor, para alimentar esse ciclo de violência, né? É isso aí. Cury nos mostra que o perdão é um ato de amor, de coragem, de libertação. De libertação, né? E falando em amor, Cury também nos convida a refletir sobre a importância de cultivar a compaixão. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro e oferecer apoio. E essa compaixão, para Cury, deve se estender a todos. A todos. Sem exceção. Sem exceção. Independentemente da condição social, das crenças, das escolhas. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. A acolher o diferente, a construir pontes de diálogo. A ver em cada pessoa um filho de Deus, né? É um chamado a sair da nossa zona de conforto, né? A olhar para além dos nossos próprios interesses e se engajar na luta por um mundo melhor.
E essa luta começa dentro da gente, né? Com a transformação do nosso próprio coração, com a prática do perdão, da compaixão, da solidariedade. Verdade. E Cury também nos convida a refletir sobre a importância de viver com simplicidade, de desapegar dos bens materiais e buscar felicidade em valores mais profundos. Jesus nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente possui, mas no que a gente é, na forma como a gente ama, como a gente serve ao próximo. É verdade. E essa busca pela simplicidade nos liberta da escravidão do consumo, né? Nos torna mais livres para viver com propósito, com generosidade, com alegria. É como tirar um peso das costas. E é como tirar um peso, né? E abre espaço para o que realmente importa. Sem dúvida. E falando em alegria, Cury também explora a importância de cultivar a alegria interior. Aquela que depende das circunstâncias externas. É a alegria que vem da paz de espírito, da consciência tranquila, da certeza de que a gente está trilhando o caminho do bem. É verdade. É a alegria que transborda do nosso interior, né? Que nos impulsiona a viver com gratidão, a celebrar a vida em todas as suas nuances, a encontrar beleza nas pequenas coisas. E Cury destaca que essa alegria interior é contagiante, é transformadora, né? Capaz de iluminar o mundo ao nosso redor. Quando a gente está em paz com a gente mesmo, quando a gente cultiva a compaixão, a simplicidade, essa paz se irradia para o mundo, né? Contagiando as pessoas. Exato. E essa é a essência da mensagem de Jesus. Nos transformar de dentro para fora, para que a gente possa ser instrumento de paz, de amor, de esperança no mundo. Que lindo. Que ao analisar a inteligência de Jesus, nos convida a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida, né? Sobre os nossos valores, sobre as nossas escolhas. Ele nos mostra que os ensinamentos de Jesus são atemporais, universais, e podem nos guiar na busca por uma vida mais plena, mais significativa, mais feliz. É verdade. E para concluir, Cury nos deixa um desafio: mergulhar na história de Jesus, nos seus ensinamentos, e deixar que eles nos inspirem a ser pessoas melhores, né? A construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Um mundo onde a compaixão e o amor ao próximo sejam os pilares da nossa sociedade. E essa é a grande lição que a gente pode levar desse mergulho profundo em O Mestre da Vida. A inteligência de Jesus nos desafia, nos inspira, nos transforma, e cabe a cada um de nós decidir como a gente vai responder a esse chamado, né? Como a gente vai viver a mensagem dos mestres do nosso dia a dia. Exatamente. E para a gente continuar essa reflexão, convidamos vocês a ler a obra de Augusto Cury, O Mestre da Vida. É isso aí. E se aprofundar nos ensinamentos de Jesus. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É isso aí. Ativar as notificações. E compartilhar esse episódio com os amigos. Isso. E deixe nos comentários as suas sugestões de livros para os próximos mergulhos do Fé em Letras. Até a próxima. Até a próxima.